Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando das suas famílias, né? Espero que estejam bem. E se não estiverem bem, né? Agora fiquem tranquilos que tudo vai ficar bem. Né? É preciso às vezes ter um pouco de paciência, né? E de fazer a nossa parte. Nesta semana nós iremos falar sobre a liberdade, né? Voltar um pouquinho a uns temas trabalhados anteriormente, né? E aprofundar ainda mais alguns tópicos sobre o tema da liberdade. Vamos lá, vamos buscar o texto aqui. Só um minutinho. Nós vamos fazer a leitura do texto e em seguida a gente comenta um pouquinho. Quando pensamos na questão da liberdade, imaginamos uma gama quase infinita de possibilidades e, claro, pensamos no preço existente para tal. Ser livre é um atributo inato próprio do ser humano. E aí eu vou fazer uma ressalva aqui, um parêntese, do seguinte. Há uma pensadora que chama Hannah Arendt e ela diz o seguinte, que é quando surge o homem, né, que inicia-se o mundo. Né? Agostinho diz que o início da Terra é diferente do início do mundo. A Terra seria o planeta Terra com as suas espécies, né? Mas o mundo seria o início do homem. Por exemplo, em latim, Agostinho define que para o início da Terra seria principium. E para o início do mundo, o início com o homem, né, é initium em latim. Né? Então, o mundo ele surge com o homem e com o homem surge também a liberdade. Né? Por isso que o texto aqui está dizendo que ser livre é um atributo inato próprio do ser humano. Então, essa liberdade surge com o homem. E aí a gente dá sequência. No entanto, apesar desta compreensão, não somos livres de fato. Hegel afirma que o direito, a moral e o Estado são a positiva liberdade, o projeto fundamental da vida e satisfação da liberdade. O arbítrio singular não é liberdade. E aí Hannah Arendt, ela também diz que nós somos livres na medida em que estamos com outras pessoas, né? Na medida em que vivemos em comunidade, né? Que vivemos na cidade, na polis, né? Em conjunto. A liberdade ela só pode ser exercida em conjunto. Na verdade, nossa compreensão de liberdade ocorre dentro de uma gama de escolhas pré-selecionadas existentes em nossa realidade social. A partir do momento em que nascemos, não escolhemos a realidade sociofamiliar em que somos inseridos, muito menos a condição financeira, cultural e as demais esferas de fatores que determinam o nosso estar no mundo. A partir do momento em que atingimos a maturidade física e pessoal, iniciamos um processo de seleção de todos os fatores aprendidos para a formação da nossa personalidade. E a partir daí, inicia-se um novo processo de escolha que culmina em nossa felicidade pessoal. Mas, de qualquer forma, a nossa liberdade ainda estará atrelada às opções oferecidas pela realidade social. Ou seja, nós somos livres à medida que estamos em conjunto. Né? A liberdade só tem sentido quando exercida em conjunto, em comunidade.
Na evolução do pensamento, em especial na história da filosofia, percebemos que, à medida que o homem evolui na prática da investigação em busca da verdade sobre as coisas, o leque de opções se amplia, rompendo antigas cascas do determinismo social, conduzindo o homem cada vez mais próximo de sua autorrealização. Portanto, na busca do conhecimento é que estaremos no caminho da liberdade. Ou seja, o conhecimento é em si mesmo um poder. E aí lembrem-se do exemplo do mito da caverna, né? Quando aquele prisioneiro foge da caverna, que ele vê a luz do sol na alegoria de Platão, da caverna, esse conhecimento é buscado quando ele se depara com essa luz que Platão atribui como sendo a filosofia, né? E ele volta então para falar aos demais para tentar convencê-los a sair da escuridão e à luz, ao conhecimento, né? E aí, como Francis Bacon diz, o conhecimento é em si mesmo um poder. O tal filósofo, Francis Bacon, aponta a existência de ídolos que muitas vezes nos escravizam e que nos impedem de conhecer as coisas tal qual são e, por conseguinte, perdermos a nossa liberdade. São, segundo ele, 4 gêneros de ídolos. Os ídolos da tribo são as falsas noções provenientes das próprias limitações da natureza da espécie humana, né? Por exemplo, quando aquelas noções de que quando o grupo cria noções de que o meu gosto, né, é o único, né? Quando se diz, as mulheres não são capazes, né, porque lugar de mulher é na cozinha. Ou então quando se cria aquela coisa de que lugar de negro, de preto, não é estudando, é trabalhando, né? Em posições inferiores, né? São falsas noções, né, que a espécie humana vai criando em conjunto, em grupo, né? Ídolos da caverna são as falsas noções do ser humano com o indivíduo, né? Quando se vai criando falsas noções de que o indivíduo humano fica, e aí essas falsas noções vão aprisionando o ser humano na sua individualidade, na caverna da escuridão, do não autoconhecimento. Ídolos do mercado ou do foro são as falsas noções provenientes da linguagem e da comunicação, né? E aí, ídolos do mercado do foro são as falsas noções provenientes da linguagem e da comunicação, né? Quando pela linguagem nós estabelecemos determinações, né? Por exemplo, quando se diz que um preto é inferior, as mulheres são inferiores, né? Ídolos do teatro são as falsas noções provenientes das concepções filosóficas, científicas e culturais vigentes, né? Exemplo, naquele filme Django Livre, há uma cena em que o fazendeiro lá, que era escravocrata, diz que ele pega o cérebro que ele diz que é de um escravo, e aponta uma determinada característica que não é real, né, de que como se diz? Há uma característica no cérebro do negro que no branco não tem, né? Então, se
Ou seja, aquilo que do negro está faltando é porque ele é inferior. Se não tem, é porque ele é inferior. Né? Ou se ele tem algo que não tem na cabeça do branco, é que ele é inferior. Né? A linguagem, né? Usa-se da linguagem filosófica científica e até cultural para submeter né, ao ídolo, né, as concepções de determinismo. Né? E até dizer, por exemplo, que quando você utiliza do texto bíblico para dizer que as mulheres são inferiores porque vieram da costela. Né? Mas aí se a gente for fazer uma outra leitura, a gente pode dizer, não, se veio da costela, e a costela fica de lado, então não é para ela estar embaixo dos pés do homem na subserviência, mas ao lado, como companheira. Continuando o texto, porém, não somos vítimas da sociedade, e sim arquitetos de sua estruturação através do nosso jeito de pensar e ser. Ser autêntico é ser livre. Né? Vou deixar para que vocês tirem conclusões a esse respeito. Né? E aí a gente continua. Sartre afirma que somos condenados a ser livres. O homem está condenado a ser livre, condenado porque ele não criou a si mesmo, e mesmo assim é livre. Pois tão logo, atirado do mundo, torna-se responsável por tudo que fez. Nós somos responsáveis por nossas escolhas e responsáveis por tudo que fazemos. Não existe qualquer ser ou divindade que possa interferir em nossa liberdade, sem que nós permitamos esta ação. O ganhar-se ou perder-se, então, é de nossa inteira responsabilidade. Logo, devemos assumir as consequências, boas ou más, de todos os nossos atos. À medida que aprofundamos em nossa formação, libertando-nos das sombras da alienação, do paternalismo, entre outros fenômenos de controle social, através do exercício consciente da razão, quebramos as cascas que nos aprisionam, nos tornamos conscientes do nosso ser no mundo e aproximamos mais da liberdade rumo à nossa realização completa. E aí, para fechar, eu quero dizer o seguinte. Quando nós partimos para o estudo, a libertação da curiosidade, quando nós temos curiosidade de conhecer outras coisas, nós rompemos, nós quebramos essa casca de determinação. Não é porque as pessoas dizem que nós somos inferiores que nós somos inferiores. Ela diz aquilo que ela quer dizer. Quando as pessoas dizem, não, ele é boa pessoa, no fundo ele é boa pessoa. Não, se ele está dizendo aquilo é porque ele quis dizer aquilo. Mas não é porque ele está dizendo aquilo que nós somos aquilo que ele está dizendo. Nós podemos romper o ciclo de determinismo que rodeia a nossa vida. Não é porque nós nascemos numa família pobre que vamos continuar pobres. Querendo ou não, esse determinismo que rodeia a nossa vida, que é nascer em famílias... A gente não escolhe na família que nasce, nem a cultura que nasce, mas a gente pode romper ciclos. E, por exemplo, o ciclo de dependência, a gente pode romper. A gente pode sonhar alto. Não é porque alguém diz, você é preto que você não serve para nada. Não. Nós podemos romper esse ciclo de escravidão, vamos dizer, velada, de preconceito velado. Nós podemos resistir. Nós podemos ser resistência em um mundo em que cria-se
várias situações de determinismo, né, que querem colocar a gente num lugar. E não é. A gente pode ocupar qualquer lugar. Vocês podem ocupar o lugar que vocês quiserem. Né? Bom, pessoal, é isso. Então, espero que tenha ajudado, espero que tenha colaborado. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Um grande abraço, bons estudos. Né? E veja, se na sua família não tem ninguém, por exemplo, na minha família, eu sou a primeira pessoa que tem faculdade. Né? Então, rompa esse ciclo. Não deixe que o ciclo de inferioridade continue. Mostre para as demais, seja um exemplo para as demais pessoas da sua família que pode sair desse ciclo vicioso. Né? Não é porque a minoria da sociedade, né, preconceituosa, quer que seja assim, que nós seremos. Nós podemos romper esse ciclo vicioso, né, e sermos aquilo que queremos ser. Né? Então, um abraço, bons estudos e até a próxima aula.